Olá! Você sabia que a Biblioteca Municipal nem sempre foi nesse local? Antes da construção dessas instalações em 1963 pelo prefeito Antônio Lorenzetti Filho, o bibliotecário pernambucano Zanderlite Duclerc, idealizador e fundador da nossa biblioteca, iniciou seu funcionamento em uma sala do Ubirama Tênis Clube. Hoje, ela é a maior biblioteca pública do interior do Brasil, com um acervo de mais de 90 mil livros e mais de 20 mil documentos. E dando continuidade ao legado literário da nossa cidade, conheça a nossa próxima entrevistada, que é poetisa. Meu nome é Raíssa Karenina Góes, eu tenho 28 anos, nasci em Araraquara, mas moro em Lençóis Paulista desde os 2 anos de idade. Eu estudei no Irma Carrite, no Jardim, depois eu estudei no Leonina. Eu estudei durante 1 ano também no Garrido, aí eu fui pro Vera Braga, mas eu me formei no Virgílio. Olha, o primeiro poema que eu tenho impresso, guardado, eu tinha 7 anos. Aí eu tenho um de 10 anos que eu trouxe aqui. São poemas curtinhos, eu escrevia poema para criança. Os primeiros poemas que eu escrevi na adolescência, eles estão em formato de música. Tem a primeira parte, o refrão, a segunda parte. Acho que a maior expressão da poesia é a música, né? Une mais pessoas. Eu sempre ouvi muita música com a minha mãe, Maria Bethânia, Marisa Monte, a Gal Costa, que são grandes intérpretes de poesia. Então acho que foi daí que surgiu as maiores referências, além da literatura, claro. Os primeiros contatos, Harry Potter, com a minha mãe, que sempre teve em casa esses livros. As Brumas de Avon também, sempre gostei de mitologia grega e mitologia de outras, mitologia celta, alguns contos russos também eu lia bastante. Sim, meu nome é Diana Karenina também, né? Mas meu pai ele tinha bastante relação com os grandes autores russos. O nome da minha irmã também é Yulia Ludmila por causa do Crime e Castigo do Dostoiévski. Então ele é dos pais também essa relação. Ele lia bastante, sempre tive exemplo, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Eles sempre leram muito, sempre tiveram biblioteca em casa, vários armários cheios de livro, bastante contato desde sempre. Agora de literatura brasileira, mais Machado de Assis, Clarice Lispector, a Cecília Meirelles também, de poesia. Primeira vez que eu estou falando das minhas poesias, que eu guardei aqui as 7 chaves dessa pasta, que é uma guerreira. Tenho ela faz uns 12 anos já. Então, aqui os primeiros poemas todos que eu trouxe aqui, ó. Um Cão, esse é o primeiro. A Vida, a Criança e a Bailarina. Esse aqui eu escrevi com 10 anos, tem 18 anos de existência esse papel. Meu pai sempre falou que eu gostava de ir pra escola porque eu falava que eu ia brincar neném, que eu ia brincar com os outros nenéns. Às vezes a professora botava eu pra ler para as outras crianças, porque eu já li em casa, que eu fui alfabetizada em casa, foi minha mãe que me ensinou a ler. Então com 4 anos eu já lia. Então tinha uma relação mais ou menos assim, eu era a segunda professorinha ali na sala. Nos anos no Leonina também eu fiz muita peça de teatro até a 4ª série, as professoras sempre me deram bastante abertura para fazer isso. Então eu mesma escrevia os roteirinhos, selecionava o cast, distribuía os papéis e ainda fazia um coadjuvante para não ficar de fora. Através da escrita eu consigo derramar minhas emoções no papel com mais facilidade do que às vezes conversando. Tanto com as pessoas mais próximas, às vezes para você entender algum problema que se passa com você mesmo, escrever ajuda, né? Você lê aquilo e fala, nossa, nem acredito que isso saiu da minha cabeça. É a questão da conexão, que às vezes a gente fala uma coisa e acha que aquilo só acontece com a gente e você vai ver que aquilo se passa na vida de muita gente. Através da música, quanto da poesia, da literatura, ela une pessoas em todos os lugares, de todas as línguas. Se traduzir um texto para 10 línguas, são 10 culturas diferentes acessando aquele conhecimento, né? Aquela história. Isso é muito legal. Eu falo de saudade, de amor também, de abandono, de revolução, do feminino, de juventude, do medo da morte, de coisas comuns a todos os seres humanos, eu acho. Eles surgem mesmo, assim. Às vezes você não tá fazendo nada, surge, aí eu anoto no bloco de nota um pedaço. Às vezes vem outra coisa, eu vou juntando até ter uma obra completa. Às vezes vem um texto inteirinho de uma vez. Às vezes eu tô tomando um vinho com as amigas, eu tenho que parar para escrever alguma coisa, porque veio alguma coisa na cabeça. Então é bem aleatório mesmo. Eu não cheguei nem a contar os que eu trouxe, mas é bastante coisa. Teve muita coisa que eu acabei perdendo no meio do caminho também, né? Salvo em bloco de nota de celular, e perde o celular, perde tudo que escreveu, caderno que molhou e perdi coisa, então... Mas os que eu tenho aqui eu nem cheguei a contar, mas tem bastante.
Eu tenho algumas favoritinhas, não sei dizer uma só que eu gosto mais. A que entrou no livro da Filpa eu tenho bastante orgulho, particularmente. Tenho vontade de juntar as poesias que eu tenho até agora. Na página eu tenho todos, são 23. Queria chegar em um número em torno de 27, 30 poemas e lançar um livro. Tenho uma relação boa com esse espaço, com essa praça. Lembro da fonte, quando eu era criança, que tinha ali. Então é um lugar que traz bastante recordação boa. Porque foi a cidade que eu cresci, né? Foi aqui onde eu estabeleci as minhas conexões e as minhas relações sociais. Então acho que as minhas amigas influenciam, os namoradinhos que eu tive influenciaram. Então tá tudo aqui, tá tudo relacionado aqui. Um pedacinho de Lençóis em cada história. No próprio Virgílio mesmo foi onde eu escrevi grande parte das poesias. Mas tenho muita vontade de viajar, de conhecer o mundo, de abrir os olhos para outras coisas, né? Escrever sobre outras coisas, sobre outras pessoas. Olha, eu acho que os mais jovens, eles estão em contato frequente com a poesia através da música. O próprio rap, para mim, o criolo, o Freud, eles trazem um contexto de poesia que é muito importante para essa geração que vem vindo agora. Eu acho que associar as duas coisas seria importante mesmo. Fazer os projetos culturais, levar os poetas. O que vocês estão fazendo agora é uma oportunidade ótima para isso mesmo, para não ficar aquela coisa de poesia erudita, aquela coisa separada da vida da gente. Não, a gente vive poesia, tá em tudo. É só a gente querer enxergar e mostrar isso pro jovem mesmo, que vai sempre haver a poesia, ela vai sobreviver à tecnologia e a essas crises que a gente vem passando. Acho que agora, até nessa situação de pandemia, tem muita gente que está descobrindo esse lado artístico, que está escrevendo, pintando, dançando. Então, está acordando isso dentro das pessoas, né? Criar conexão com si mesmo e com as outras pessoas, fora dos celulares e computadores. O ser humano, ele tem medo da morte, ele se alicia muito a essa questão da imortalidade, de se imortalizar. Então, essa necessidade de deixar a sua marca. Acho que a arte na sociedade é meio que isso. Acho que a arte é um pouco de tudo mesmo. Então, toda expressão humana, para mim, é arte. Em questão de você colocar alguma coisa que está dentro de você no papel, numa roupa, numa parede. Tudo é arte. Todo tipo de arte é arte. Acho que essa é a maior definição para mim. Os desenhos mesmo, para mim, foi arte-terapia total. Eu fiz no trabalho, todos eles nasceram na mesa do trabalho. Eu trabalhava numa empresa de teleserviços e eu ocupava as mãos com os desenhos, entre uma ligação e outra. Tanto que todos os meus papéis do desenho são rascunhos do trabalho, tem tudo coisa escrita atrás e o desenho na frente. Aí foi trabalhando lá que eu comecei a rabiscar um papel, aí desenhei um olhinho que eu achei bonitinho, desenhei o outro par de olhinhos, saiu uma mocinha. Aí eu comecei a fazer um desenho por dia. Daí tenho lá 120 desenhos numa parede hoje em dia. A grande maioria são figuras femininas. São pessoas que eu conheci, pessoas que eu via lá, que eu tentava reproduzir nos desenhos, ou coisa da minha cabeça mesmo, mas a maioria é figura feminina. A maioria são bustos, rostos. Eu não trabalho muito com movimento também. Acho que são coisas que dá para evoluir bastante ainda. Que é um espaço que eu não explorei tanto quanto as poesias. É bem recente. Foi um amigo meu que sempre ficou na minha cabeça. Faz uma página para seus desenhos, faz uma página para suas poesias. Você gosta de fazer isso, faz escondido. Aí eu acabei fazendo por incentivo de um amigo meu, Leonardo. Ficou no meu pé para eu fazer a dos desenhos e depois eu senti a necessidade das poesias, até pelo projeto, para ajudar a divulgar o meu trabalho. Que eu não chamava de trabalho até então, né? Para mim era só um hobby, uma coisa que todo mundo devia fazer, né? Escrever. Já tentei fazer várias coisas com o meu tempo e realmente o que eu me acho é quando eu consigo escrever e ler e aquilo me causa uma comoção de falar, olha o que eu consegui fazer, né? O que saiu da minha cabeça. E isso é muito gratificante, só que é uma gratificação tão pequenininha só pra mim. Quando você atinge uma outra pessoa, aquilo já cresce de tamanho. Eu acho que quanto mais pessoas eu conseguir atingir, maior vai ser a minha gratificação, o meu sucesso pessoal. De ver as pessoas realmente lendo e falando nisso, realmente conversou com uma parte minha, conversou com algo que eu tenho dentro de mim também. Acho que tocar o outro é a maior missão do escritor, né? Exageros. Que nada me impeça de querer, que nada me impeça de sentir. Por mais forte que seja o solavanco. Que nada me tire o insano, pois nada sou sem meus imensos exageros. E ainda que fim dos meus dias lúdicos, serei mais eu enquanto for mais, porque de menos me bastam os outros.